Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje o tema será terapias integrativas no tratamento do câncer. Boa noite, para quem está chegando, se puder me falar como é que está o som, se estão escutando bem. Boa noite. Boa noite. Por que eu resolvi falar sobre esse tema, né? É outubro, né? E vocês sabem que eu tenho toda essa campanha do Outubro Rosa, né? Dessa conscientização da importância, né? Do diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí por isso eu resolvi escolher esse tema para abordar e conversar com vocês aqui hoje. Não sei se quem está aqui comigo, se conhece alguém que está passando por esse tipo de tratamento, se já acompanhou alguém nesse processo, independente de ser câncer de mama ou não, né? Outros tipos, né, de câncer também, como que é esse tipo de tratamento. Acho que o Instagram de novo tá com o mesmo problema da semana passada, de não subir os comentários. Enfim, nós vamos nos ajustando aqui novamente. Não tá mesmo. Vou ter que ir subindo de novo. Não sei o que está acontecendo, se é alguma configuração. Mas desde semana passada que o Instagram está assim durante a live. Mas tudo bem. Então vamos iniciar, né, esse tema de hoje. Eu quero mostrar para vocês um pouco o que o meu trabalho pode ajudar nesse processo de quem já fez o tratamento, quem está passando pelo tratamento, né, do câncer. E antes de falar um pouco sobre o meu trabalho, reforçar de novo para vocês, como eu estava falando, é um mês voltado para o tratamento do câncer de mama, né, desse diagnóstico, a importância de se realizar o autoexame. E aí entra muito naquela questão que eu converso direto com vocês, sobre a questão de vocês observarem o corpo de vocês, saber o que está acontecendo de diferente. Isso é muito importante, gente. Por favor, não entre no automático, né? Boa noite. Que você às vezes nem se percebe como que seu corpo está reagindo, o que tem de diferente. Então façam sim, né? A questão do autoexame, a questão de procurar um médico com rotina. Como que é o seu histórico familiar? Tem alguém que já passou por esse tipo de doença? Como que são os seus hábitos, né, de vida? Então tudo isso é muito importante. Então não deixe para ficar, às vezes, ir atrás quando já não tem mais jeito, já está muito avançado. Então se tem alguma coisa errada com o seu corpo, procure saber, vai procurar ajuda. Aproveita aí esse mês que está falando muito sobre isso. Então vá ao médico sim, acompanhe melhor isso de perto. E quando nós falamos de câncer de mama, muitas pessoas às vezes associam somente as mulheres, mas vocês sabiam que os homens também podem ter desenvolver esse tipo de câncer? Claro que é muito mais raro, né, do que nas mulheres, mas acontece sim. Então não é uma coisa que isso não acontece somente em mulheres. Não, infelizmente também os homens podem ser acometidos com esse tipo de situação. O Instagram realmente, vou ter que ficar subindo os comentários. E aí, quando o paciente chega aqui para o atendimento, que nós começamos a conversar e ele me fala que está passando por esse processo, que já passou. Então eu gosto de entender um pouco o que o paciente, o tipo de tratamento que ele fez, o que está fazendo. Pergunto também sobre a importância, né, por que é importante entender esses detalhes, porque por meio desses detalhes eu vou conseguir ajudar melhor, né, esse paciente. E aí eu pergunto, quando você recebeu o diagnóstico, como que foi para você? Qual foi a primeira coisa, assim, aquele impacto? E aí vocês podem falar, Débora, claro que foi horrível, né? Ninguém quer passar por isso. Mas, gente, cada um tem uma forma de interpretar o que está passando. Então, tem pacientes que relatam, Débora, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei sem chão. Não consegui voltar para casa, não consegui ligar para ninguém, só chorava. Tem outros pacientes que falam, não, me deu uma revolta.
eu não consegui entender por que eu estava passando por esse processo, por que comigo, eles falam muito isso, por que comigo, por que foi acontecer, né? Eu estou fazendo atividade física, faço como bem, aí eles começam a ver o que está fazendo, né, na vida, justificando e por que aconteceu. Tem aqueles outros pacientes que a ficha não cai, que às vezes chega aqui e fala, olha, descobri, mas eu ainda estou, parece que eu não entendi ainda o que está acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero fazer agora, como se eu já trato, o que eu faço, estou perdido. Já aconteceu também de paciente chegar aqui assim, e tem aquele outro paciente que já vira para o médico na hora e fala, sim, doutor, estou passando por isso, então pronto, o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Né? Qual que vai ser o primeiro passo do tratamento? Vamos agilizar, resolver, tem burocracia e consegue resolver, mas a gente não sabe como está por dentro, o que está passando na cabeça da pessoa, e aí é por isso que eu preciso entender esse processo. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que acompanham, né, as lives só com atitude de curiosidade ou que estão passando por isso, tem pessoas também que são profissionais da área. Então eu falo para vocês muita importância, né, de você fazer essa anamnese, essa avaliação muito bem feita, de entender os detalhes, né, que esse paciente traz, né, o que ele passou, como que foi isso para ele, quando ele descobriu, como que ele reagiu. E aí depois que eu entendi esse processo, né, desse primeiro contato que ele teve com esse diagnóstico, aí eu preciso entender, tá, você já está fazendo tratamento? Que tipo de tratamento, né? Quais são os tipos de tratamento que os convencionais que os pacientes fazem, né, quando são diagnosticados com essa doença? Vai fazer uma cirurgia, já fez uma cirurgia, foi um procedimento mais tranquilo, foi mais invasivo, como foi o pós-operatório, e você, que fez quimioterapia, fez radioterapia, né? Cada tratamento é de uma forma diferente. A quimioterapia são nessas medicações mais fortes. A radioterapia, né, são ondas eletromagnéticas que de alguma forma vão fazer com que essas células sejam destruídas. E aí, que tipo de tratamento que você está passando ou que tipo de tratamento que o seu paciente está passando, né? É muito importante nós entendermos todo esse processo para poder ajudar melhor os nossos pacientes, né? Isso facilita e ajuda muito para poder cada vez mais nós fazermos melhor, né? Por vocês, pelos nossos pacientes. E aí, depois que eu entendi isso também, o que eu vou fazer, né? O que essas terapias integrativas podem ajudar no tratamento do câncer? Ele não vai excluir nenhum tratamento convencional. Então, infelizmente, eu não tenho, né, a cura do câncer. Gostaria muito de chegar aqui e falar, olha, gente, tenho a cura do câncer, mas não tenho, infelizmente. Mas estou aqui para te ajudar a lidar com isso de uma forma diferente. E o que eu posso fazer para te ajudar? E aí, como eu estava falando, o tratamento, né, com terapias, boa noite, com Carlos Augusto, esses comentários aqui, você que é de uma pessoa, já vou aproveitar aqui a live, e eu que vou fazer uma consultoria. Essa questão aqui você que mexe aí com tecnologia, por que esses comentários não estão subindo? O que é alguma configuração que eu preciso fazer, que eu não estou conseguindo entender por que eu tenho que ficar subindo agora? Pois você me fala. Então, gente, e aí, como eu estava falando, então não vai excluir o tratamento convencional, nós podemos e devemos fazer esse tratamento juntos. Então, se o paciente chega aqui e fala que está fazendo esse tipo de tratamento, a primeira coisa que eu, né, sempre falo com eles, o seu médico é acessível, você pode perguntar para ele se eu posso pegar o contato, você pode passar o meu contato para o seu médico, para que nós podemos conversar melhor, para ele me falar o que você está precisando mais, e depois do tratamento que eu realizei, como que você ficou, ajudou, o que fez de diferente. É uma atualização do Instagram, eles precisam mandar outra atualização para voltar ao normal. Então eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar o Instagram resolver a minha vida, né? Tá bom, tudo bem. Isso está ocorrendo para todos. Então, obrigada, sabia que você ia poder me ajudar. Porque é muito ruim, eu começo a falar e aí às vezes eu esqueço aqui dos comentários
e tem que ficar subindo. Mas enfim, vai dar certo. Não vou deixar de fazer live por conta disso. E aí, por isso que eu gosto de conversar, né, com o médico, quem tá dando essa assistência, porque ajuda muito nesse processo, né, desse tratamento. E aí, o que mais que eu posso, né, fazer além dessa questão do psicológico, como eu estava falando, da questão de como que o paciente recebeu o diagnóstico, o que isso gerou no corpo, como que foi que isso foi guardado, o que eu posso fazer, foi um trauma, né? Não, o pior foi o tratamento, até que o diagnóstico eu já sabia mais ou menos, e aí eu vou procurar, né, pontos no corpo, como que o corpo reagiu. E além disso, o meu trabalho ele ajuda muito na questão de melhorar a imunidade. Então pode assim auxiliar. E o que você vai precisar nesse momento? Que a imunidade esteja boa, para que o seu corpo tenha defesa, para poder ajudar, né, nessas questões, melhorando a qualidade de vida. Os pacientes, né, que desenvolvem ansiedade, depressão, que às vezes estão com algumas dores físicas, que estão com questões emocionais. Então nós podemos sim, eu posso sim ajudar, né, vocês, ou se você conhecer alguém desse processo. Tenho mapas, né, no trabalho que eu desenvolvo aqui no presencial, por exemplo, né, com a microfisioterapia, tem mapas, né, específicos para essa questão da quimioterapia, da radioterapia, o que isso causou no corpo, que danos, né, amenizar um pouco esses danos, para que o corpo consiga recuperar melhor. Então isso faz a diferença, vai ajudar os pacientes nesse processo, ajuda muito. Tem muito paciente que tem muitas respostas boas, tem muitos relatos bons de médicos que depois me dão esse feedback, como que foi, né, depois do atendimento, o que eles sentiram melhor, o paciente que aceita melhor o tratamento, que às vezes o paciente fica muito desestimulado. E aí quando eu trabalho essas informações, vai ser sim diferente para esse paciente, como que ele está enfrentando todo esse processo. E aí quando melhora a qualidade de vida, melhora nessa questão de dores, quando está sentindo muito, esses efeitos que esse tratamento pode estar causando no seu corpo, é diferente como o paciente vai reagir. Então por isso que ajuda muito. Como eu falei, não é para excluir nenhum tipo de tratamento, é para agregar e ajudar mais ainda nesse processo, que já é um processo tão delicado, é um momento que precisa muito de atenção, que precisa sim ser observado, precisa ser tratado. E eu estou aqui para ajudar nesse processo. E o paciente, né, de novo, vou falar de novo, não tem jeito, de atividade física, de alimentação. Como é importante que o paciente também tenha esse tipo de abordagem, né? Eu pergunto, e aí, como que está a sua alimentação? Muitos pacientes perdem muito peso, tem muito enjoo depois do tratamento, não consegue se alimentar bem, como que está precisando, está fazendo exames, como que está a suplementação, está precisando suplementar, tem alguma coisa que vai te ajudar nesse processo, né? Tem suplementos que vão melhorar a imunidade também, e ajuda tanto o meu trabalho, quanto o trabalho, né, do médico, trabalho convencional, atividade física, se estiver liberado para fazer atividade física, você está fazendo atividade física, nem que seja, né, uma caminhadinha, isso é importante, o nosso corpo ele precisa estar ativo e isso faz muita diferença nesse trabalho, ajuda muito nesse processo. E aí vocês precisam entender todo esse conjunto, né, por que é importante fazer também esse tipo de abordagem. O paciente está fazendo, né, terapia com psicólogo, é muito importante, com certeza. E aí quando o paciente tem essa abordagem completa, né, com uma equipe multidisciplinar, faz muita diferença. Isso aqui eu vejo com muita frequência, infelizmente, o câncer, né, as pessoas cada vez estão tendo mais diagnósticos dessa doença, então precisa sim de atenção. Então não é, como eu falei, não é só porque é o Outubro Rosa que precisa falar sobre isso agora e depois esquecer. Não, as pessoas precisam sim conhecer o seu corpo, saber o que está errado, se tem alguma coisa, não fique negligenciando, né? É muito importante como que a fase que vai descobrir, o tipo de tratamento, como que você está lidando com isso. Eu sei, não é fácil de forma alguma, né? De jeito nenhum, é um tratamento que mexe não só com a pessoa, mas com toda a família. E é exatamente por isso que eu resolvi colocar esse tema aqui para vocês, para explicar a importância
da pessoa também, né, não só cuidar da parte do tratamento convencional, mas a importância de ver o seu corpo como um todo, como que tá, né, como é que tá a sua parte emocional, como que você tá lidando com isso, o que que isso gerou também para o seu corpo, de sintomas físicos, emocionais, e é esse o suporte que eu quero ajudar, né, quem está passando por isso, alguém da sua família, se você conhecer alguém. E era isso que eu queria conversar, né, com vocês hoje, explicar melhor o que meu trabalho pode ajudar nesse processo, o que pode fazer de diferença, porque às vezes as pessoas falam, mas o meu não tem mais cura, né, está uma metástase, já não tem mais o que fazer. Tem sim. Por que você precisa se entregar? Por que você não pode olhar de uma forma diferente? Não é fácil, eu sei. Não é melhor, não sei, né? Só quem está passando pelo processo que entende exatamente o que é, por mais que eu lide com pacientes assim, que eu entenda um pouco esse processo, mas só quem está passando que sabe. E é exatamente isso que eu quero proporcionar para esses pacientes, uma qualidade de vida. Ah, tudo bem, você não tem como ser curado, né? Apesar de que hoje eu né, sou uma pessoa que, hoje não, sempre confiei muito em Deus, então eu acho que Ele sabe de todas as coisas e Ele pode sim causar a cura, né? Mas da importância de você ter essa melhora, né, na qualidade de vida. Como que você quer passar esses dias? E a sua família? A sua família tem esse suporte? Eles também precisam de atenção. Você está acompanhando alguém nesse processo? Sabe o quanto é difícil você ver alguém que, né, que você ama e que está passando por tudo isso, e às vezes você fica meio de mão atada sem saber o que fazer, não tem como resolver. Difícil mesmo aguentar o processo, nem todos têm psicológico nem homem para isso. Exatamente isso. E é exatamente nisso que o meu trabalho pode ajudar também, né? Da questão de, além junto, né, com o psicólogo, claro, de fazermos esse trabalho. E aí eu sei, né, eu não passei, graças a Deus, mas minha família, inclusive recentemente acompanhei de perto todo esse trabalho, e eu sei o quanto é importante, né, da pessoa estar se cuidando, de ter esse suporte. Isso faz muita diferença no tratamento. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Realmente, processo muito difícil, muito. Então esse eu queria falar com vocês hoje, explicar um pouquinho sobre, e dar também uma explicação melhor do que o meu trabalho pode ajudar nesse processo, porque às vezes tem muitas pessoas que não sabiam, né, que eu poderia também ajudar na questão de quem está passando pelo tratamento do câncer ou que já passou. Tem pacientes que me procuram muito tempo depois e mesmo assim nós ainda encontramos informações desse período que foi muito difícil, né, do tratamento que ele precisou fazer, às vezes por muito tempo, às vezes o tratamento é muito longo, cansativo, e tudo isso incomoda, isso, né, é muito difícil esse processo. E eu estou aqui, né, como falo para vocês não estão sozinhos, se precisar de ajuda, quiserem entender um pouco mais, saber o que eu posso ajudar você ou alguém que você conhece, ou se foi você que também conviveu com alguém que passou por esse processo, precisa de ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. Muito obrigada, boa noite para vocês, até quarta-feira que vem com um novo tema, e como sempre falo aqui, podem sugerir temas que vocês quiserem, que eu quero sim. Hoje de manhã, quando eu percebi que eu já havia feito 22 lives, hoje 23 lives, desde quando eu comecei essa nossa conversa de quarta, eu fiquei tão feliz, porque eu nem imaginava que eu já tinha falado sobre tantos temas aqui com vocês. Tem gente que toda quarta-feira está aqui comigo, e eu acho muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estarem assistindo depois, e muita gente que depois consegue acessar esse conteúdo, e é muito bom depois quando eu encontro com as pessoas e elas comentam, foi importante, e é isso que eu quero trazer para vocês, é que vocês tenham informação, que vocês possam ajudar alguém, às vezes só numa pequena dica pode fazer diferença. Se você não consegue fazer o tratamento agora, né, tá longe, mas pode fazer o atendimento online, e é exatamente isso, eu quero que vocês entendam um pouco melhor sobre o meu... Você sabe ou não? E já tô até entendendo o que você tá falando. E aí, eu quero ajudar vocês nesse processo, tá bom? Hoje foi triste, é um tema triste mesmo, mas
que pode ser olhado diferente, que pode ter um suporte diferente, e eu estou justamente para poder ajudar, né, quem está precisando de atenção nesse momento, para que seja um pouco mais leve e seja mais tranquilo de passar por esse processo. Obrigada, gente. Boa noite. Amanhã tem o nosso episódio lá no podcast, o Despertar da Saúde, com o tema de hoje, tá bom? E Pedro, eu entendi que você falou, aguarde até sábado, tá bom? Que eu conto. Tchau, gente. Uma piada interna aí, mas ele falou, eu tinha que falar aqui. Boa noite. Obrigada, Vitor. Um beijo. Fiquem com Deus.